Mamãe falei no Iron Talks. Clima ficou tenso e eles vão falar de Flávio Bolsonaro. Você, em vários momentos, chama o Flávio Bolsonaro e diz, me processe o cara, ladrão, rachador. Sim. E tal. Beleza. Quase tudo dos teus argumentos, você já falou milhares de vezes. Só que tem uma questão. Tu já esteve aberta a possibilidade não dele não ser rachador, vamos falar assim, dele nunca ter feito isso? Sim. Então, Fernando mandou R$5. Mas o que eu tava falando é que eu lembro da época que esse escândalo da rachadinha começou a vir pra mídia e eu abrir o canal de Arthur Duval e ver ele considerando todos os pontos do Flávio poder ser inocente e dando o benefício da dúvida pra eles. Cara, tem que achar o vídeo dessa época. Mas ele falava assim, ó, ele pode ser inocente, isso aqui está estranho, mas eu vou dar o benefício da dúvida e eu acho que ele não cometeu isso. Quando as primeiras informações estavam vindo a público pela imprensa e você ainda não tinha uma comprovação de fato, apenas uma suspeita. O Arthur fez esse vídeo dando o benefício da dúvida. Só que aí vieram tantos fatos, um em cima do outro, e planilha de dinheiro de assessor voltando pro cara, o cara admitindo que fez a rachadinha, pagando a escola dos filhos do Flávio Bolsonaro, e vários boletos do Flávio, depois que o COAF investigou, essa grana não saía das contas dele, o que era muito estranho. E aí tudo foi vindo à tona e o Arthur teve que falar, o cara cometeu rachadinha. Então ele já se abriu para esse benefício da dúvida. Só que isso, meu amigo, já fazem 6 anos. Hoje em dia nós temos as informações necessárias para saber o que aconteceu. Só que aí o cara pousa completamente desinformado na situação e quer fazer um argumento desse. Sim, claro que sim. Agora, então, por que você é tão veemente mas eu vou te explicar o porquê. É muito... vamos lá, isso é uma característica minha, pessoal, e eu gostaria que as pessoas tivessem um pouco disso. Já que a gente está nesse papo filosófico, né, eu vou responder ela começando dessa forma filosófica. Uma vez, cara, uma das coisas que eu vi que mais me impactaram, chegaram por um cara chamado Bertrand Russell, que estava bem velhinho, e falou assim, meu irmão, dá um conselho de vida. Ele falou o seguinte, olhe sempre o que as evidências te mostram, não o que você quer que elas te mostrem. Sim. Aí eu parei naquele momento e comecei a olhar para trás, comecei a ver quantas vezes na minha vida eu não direcionei as minhas ações, os meus pensamentos para aquilo que eu queria que as evidências estivessem me mostrando. Perfeito. Cara, a gente é máquina de fazer isso, tá? Por exemplo, você sai da prova. Você sabe que você foi mal. Você, não, mas talvez o professor... Não, para de wishful thinking. Você se fudeu. Tá bom. Estamos falando de relacionamento? Meu, perdi essa mina, mas ela nunca vai encontrar igual eu. Cara, às vezes ela vai encontrar o cara melhor. Sai do auto-engano. Vai pra realidade. E pra política isso é ainda mais evidente, porque a gente foi criado, o nosso imaginário direitista, em cima dos escândalos de corrupção da esquerda, e valores também, mas esse era ali um dos mitos fundadores da direita. A esquerda é extremamente corrupta. E aí quando veio um escândalo de corrupção, ainda que pequeno, mas um escândalo de corrupção dentro de figuras da direita, muitas pessoas se viram em negação, tipo, cara, não, só a esquerda pode ser corrupta, não acredito que a direita também comete essas cagadas. E foi difícil pra aceitar, sabe? Foi difícil até pro próprio Arthur na época. Putz. Só que aí depois que você tem tantas evidências, cara, você continuar se mantendo nesse engano fica feio pra caralho. E você não pode trair os seus valores de ser contra a corrupção e iludir as pessoas dizendo que essa corrupção não aconteceu. No mínimo, assim você pode falar, cara, o Flávio Bolsonaro cometeu isso, mas ele é menos pior que o Lula. Você faz esse argumento. Mandou R$5,50. O argumento do Arthur é, ignorando o moralismo, o Flávio tem o rabo preso. Ele ser eleito, nada vai mudar. Vai ser a mesma merda ou pior. É que por o Flávio ter cometido esses atos de rachadinha, faz com que ele esteja na mão do Supremo Tribunal Federal e que ele não possa agir contra este sistema político estabelecido. Porque ele sempre vai ter uma faca nas costas dele, chantageando ele. Esse é o problema. Então, além, do fato de rachadinha ser errado, isso ainda impossibilita ações futuras do Flávio. Eu entendo esse argumento. O que eu tô querendo dizer é que um bolsonarista honesto, ele admitiria o esquema, e todos os bolsonaristas, deputados e tal, os que eu já conversei nos bastidores, eles sabem disso. Mas para o público, eles fingem que não ocorreu. O próprio Flávio, ele diz, não houve investigação, e logo eu não fui condenado, então sou inocente. Ele sempre apela para esse fato.
de que não houve condenação. Só que isso é bem retardado, porque a gente sabe que existem diversos crimes, principalmente de corrupção no Brasil, onde a pessoa não é punida, principalmente quando ela tem poder político para fazer negociata e se blindar com o foro privilegiado, como foi o caso dele. Então isso não é um argumento que preste. Dito isso, um bolsonarista honesto faria o argumento de que beleza, ele roubou, mas roubou muito menos que o Lula, ele já se arrependeu, não sei, cara. Inventa alguma coisa, mas não fala que não aconteceu, porque isso é me tirar pra idiota. Pô, saboneta de outra maneira. Qual que seria o auto-engano? Que seria uma coisa gostosa demais de acreditar. Irmão, existe, tá, uma força na direita, que é gigante, e é de verdade. O bolsonarismo é gigante, o Flávio Bolsonaro é gigante. E eles, de fato, têm a possibilidade de consertar o país. Se isso é verdade, eu vou falar pra você aqui, eu nunca falei isso, cara. Eu nunca falei isso. Foda-se que ele fosse rachador. Foda-se. Meu irmão, roubei aqui um pouquinho. É você que vai consertar o país? Eu não sou moralista, brother. Você tá na alerge. Eu, no teu lugar, não faria. E não tô sinalizando virtude. Tô falando, eu não faria. Sim. E sei que tem pessoas que não fizeram. Mas se você fez, e beleza, porque você vai numa missão muito maior do que isso, tamo junto, porra. Vambora. Eu sou pragmático, caralho. Beleza. Só que não é o caso. Nós estamos confiando... É que não é o caso que ele vai mudar o país. Por quê? Porque ele é um ladrão, e aí é que está o ponto. Que ele precisa do sistema que ele diz combater para se salvar. A minha crítica, ela se baseia nisso. Então vamos seguir comigo aqui na tua linha de raciocínio. Vai lá. O Conselho do Velho, então, foi duvidar das evidências, né? Você tem que duvidar de si mesmo e olhar para as evidências. Olhar para as evidências, tirando o seu desejo. Isso. Tira o seu desejo. Duvida de si, olha para a evidência e seja racional como está ali na tua frente. Beleza. Mas aí tem uma questão interessante. Porque essa frase desse cara, ela é muito boa. Sim. Mas ela está negando algo que na vida é muito importante. Presunção de inocência. Não. Vamos lá, calma. Não, pera. Deixa eu concluir, porra. Só uma coisa, o Bertrand Russell não falou nada em relação a isso, tá? Você tá ligado? Bom, então o argumento que o Arthur fez, pelo que eu entendi, é que caso o Flávio Bolsonaro estivesse em uma posição de poder e fosse avançar com a agenda direitista, ele toleraria este escândalo passado de corrupção no sentido de que seria mais benéfico para a sociedade, de que pelo menos ele estaria avançando a agenda. Só que logo após isso ele já pontua, o fato dele ter roubado impede com que ele avance a agenda, porque faz com que ele fique para sempre na mão do sistema. É muito idiota ficar falando sistema hoje em dia, né? Porque essa palavra já foi merdificada, mas infelizmente ela ainda é importante. Então não quer dizer que ele concordaria, porque é nessa, cara, a gente vai ter que escolher, por exemplo, entre um cara que é o Lula, que tocou escândalos de corrupção muito maiores e vai avançar uma agenda de esquerda que a gente discorda, e o Flávio, que tocou um escândalo de corrupção menor e vai conseguir avançar uma agenda que a gente concorda. Aí ele iria com o Flávio. Só que o problema é que o fato do Flávio estar sempre com essa bunda suja no Supremo vai impedir com que ele avance a agenda do campo da direita. Então nem pra isso ele vai ser útil. Por isso que ele renega o apoio ao Flávio. Não sei, foi o que eu entendi. Não, pô. É que você falou que tomou essa frase pra tua vida. Essa frase era muito boa de ser usada em tudo na vida. Só tem um lugar que é perigoso de você usar. Não tem nenhum lugar que é perigoso de usar. Presunção de inocência. Mas vamos lá. Peraí, deixa eu concluir. Tu vê um cara com uma arma correndo no meio da rua. Você é um policial. Ele tá com sangue na roupa. Sim. Você pode achar que ele é o culpado, porque a evidência tá apontando aquilo. Claro. Só que, de repente, ele acabou de salvar uma pessoa e tá buscando ajuda. Sim. Então, presunção de inocência é fundamental na vida. Então, pá, isso tá. A questão, meu amigo, é que você não precisa fazer uma analogia, você não precisa traçar um exemplo. Você pode pegar os fatos que aconteceram e as evidências do Flávio e analisá-las. Ele não é um cara correndo ensanguentado na rua. Ele é o Flávio Bolsonaro, que tinha uma grana sendo desviada do gabinete, indo pro tal do Fabrício Queiroz, e depois esse cara estava pagando os boletos dele, enquanto parte dos salários dos funcionários iam pra esse cara. Parte dos salários do gabinete do Flávio iam pra um cara, esse cara pagava contas do Flávio. Eu não sei como que esse cara podia estar só ajudando, sabe? O Flávio Bolsonaro não negou que isso aconteceu, ele falou só, eu não fui investigado. Mas ele não deu uma explicação. Sabe, o Flávio Bolsonaro nunca fez um vídeo elencando ponto a ponto e explicando que, na verdade, na analogia do cara, ele não era o cara ensanguentado atrás de alguém. Ele nunca explicou, velho. Ele nunca explicou. Ele só dá uma desculpinha idiota que, tipo, eu não fui culpado, eu não fui condenado, eu tenho foro privilegiado, foi engavetado, eu sou inocente. Ele sempre só fala isso. Então, se o cara não se explicou, por que eu vou inventar uma explicação que inocente ele, se nem ele tá fazendo isso?
Ele só tá contando com a ignorância de passadores de pano que vão, sei lá, inventar coisas aleatórias pra defender um negócio que a gente já tem todas as evidências. Então o cara tem que ser considerado inocente até que alguém prove o contrário. Não provaram que o Flávio Bolsonaro é rachador. Por quê? Isso Pera é aí. fundamental. Não, pera aí um pouquinho só, pera. Quem não provou? Quem não provou? Você leu as matérias? Você se inteirou do caso? Não provaram que ele é rachador. Tecnicamente, não provaram que o Lula é ladrão. Provaram sim. Eu vou chegar com você aqui. Só que o fato das condenações do Lula terem sido anuladas não o torna inocente. Da mesma forma que o fato do caso do Flávio Bolsonaro ter sido engavetado não o torna inocente também. Esse é o paralelo aqui, entendeu? Então, provaram que o Lula era corrupto e provaram as rachadinhas do Flávio. As duas coisas são provadas. Isso estar não referendado por um juiz do STF não importa, porque eu não preciso da caneta do Alexandre de Moraes para formar uma conclusão. Eu consigo olhar para elas, olhar para as evidências. Da mesma forma que você não precisa de uma comprovação esotérica para saber que a Viviane Barsi de Moraes tem um contrato de 129 milhões com Daniel Vorcaro, tem algo errado aí. Tem vários outros escritórios de advocacia que têm advogados muito melhores que a Viviane Barsi de Moraes e nenhum deles cobra um valor tão astronômico. Por que que ela foi contratada? Será que é porque o marido dela é ministro do STF e poderia ajudar com algum tipo de lobby jurídico? Será? Sabe, essa é a única evidência que sobrou. E o Alexandre de Moraes fez alguma nota que explicou a situação e o inocentou? Não. Não há outra versão. As pessoas não estão tentando se defender. As pessoas estão tentando se blindar juridicamente. E por isso que a gente não confia mais no nosso sistema jurídico. A gente não pode ficar se pautando só no que os tribunais dizem ou não. Ou tanto de estuprador, de traficante que eles soltam. Aí eu vou falar, não, então os caras são inocentes, presunção de inocência porque o tribunal... Irmão, você tá no Brasil. Você tá no Brasil. Na Noruega, talvez escolhe isso. E olhe lá. Esse é o problema. Lula mesmo roubando passa a agenda dele. Já a porra do Bolsonaro desistiu da agenda no começo do mandato. Posso falar pra você? O Lula não passa a agenda dele também. 2 erros fazem um acerto. É justamente meu ponto, é justamente Nunca esse. vai fazer. Então calma. Vamos falar do Flávio, a gente pode ir pro Lula. Sim. O Flávio Bolsonaro foi condenado alguma vez? Não. Então eu não Por posso... quê? Deixa eu concluir, pô. Por quê? Porque arquivaram o processo. Porque não analisaram o mérito. Arquivaram o processo. Isso, vamos lá, Felipe. Eu não posso basear a minha vida e as minhas convicções na condenação ou não formal de uma pessoa inserida neste contexto político que Não nós vivemos. sei, porra. Não é, não sei. Vamos Isso lá. é uma puta de uma máfia ao sistema, Arthur. Não faz isso, Arthur. Felipe, Tu Felipe. sabe, cara. Felipe, vamos lá. O sistema quer te fuder. Felipe, Tu saiu da Lerge por quê? Felipe, Foi Felipe. justo? Alesp. Alesp, foi justo? Não, mas vamos lá. Arthur, foi justo? Eu sei que tá corroborando com o meu argumento. Mas eu tô te falando Eu tô isso aí. falando- Foi justo? Não, Você não sair foi, da não Lesp? foi, não foi. Por quê? Eu tô acabando de falar pra você. Por quê? É que, pra cara, não perder são meu casos raciocínio. completamente diferentes. Não, tá tudo bem. Foi mas- injusto porque eles me caçaram, porque eu combati privilégio, e não porque eu mandei um áudio. Calma, irmão, calma. Eu quero só teu raciocínio. O sistema, quando quer te fuder, tu pode ser inocente, ele vai te fuder. Mas eu sei. Sabe o que esse cara tá fazendo? É como se fosse um jogo de xadrez. Aí o Arthur fez um checkmate, ele levantou na mesa e começou a cagar na mesa e jogar as peças pra cima. Acabou o jogo de xadrez aqui. Ele não está mais debatendo. Ele só tá jogando coisa... Jogar xadrez com o pombo, exatamente. Isso é muito importante a gente ter em mente. Por quê? Porque se isso for uma verdade que serve pro teu caso, e eu disser que pro Felipe, outro lado não serve, Não, Felipe. aí eu você misturou, tô você misturou. relativizando. Não. Felipe, deixa eu te falar uma coisa. Ele pode não ter sido fudido pelo sistema. Calma. Vamos lá. Vamos São lá. duas coisas. Vamos Primeiro, lá. o sistema não fudeu ele. Esse é o primeiro ponto. Ele não pode ter sido fudido pelo sistema. Não. O sistema protegeu ele de se fuder e depois cobrou um preço alto. Então o sistema não ferrou o Flávio Bolsonaro, o sistema ferrou a gente. Porque o Flávio Bolsonaro, pra não se ferrar, freou as pautas do nosso campo político. Este é o problema. Ele não foi inocentado, porque o processo, como você falou, foi arquivado. Então uma tecnicalidade jurídica após uma influência política define pra você se uma pessoa é culpada ou não, o que é certo e o que é errado. Isso não é um argumento válido, amigo. Não, calma. O sistema não fudeu ele. Entendi. O sistema não fudeu. Fudeu? Não. Ou não fudeu? Ele tá livre e vai ser candidato. Entendi. Tem esse ponto, né? Tá livre, vai ser candidato, vai gastar mais de 300 milhões de reais. 300 milhões de reais em pré-campanha e campanha, segundo eles mesmos anunciaram. Tem a maior bancada de deputados federais. Então, assim, pode falar que agentes do sistema tentaram ferrar com ele em certos momentos? Sim, mas ele também é um agente do sistema, um dos mais poderosos.
Tem vários políticos, vários cargos, muita nomeação, muita grana. Pelo amor de Deus, cara. Se você analisar o sistema político brasileiro, Flávio Bolsonaro é um dos players mais bem posicionados. Ele é agora, fora o Lula, a pessoa com mais chance de se tornar presidente da República. Cara, queria que o sistema me ferrasse assim. Me ferre sistema. Me ferre sistema. Me dê 300 milhões pra eu fazer uma campanha e me permita concorrer. Me deu o maior partido do Brasil em número de deputados. Cara, que sistema é esse? É capaz dele entrar dentro da própria casa e ao chegar no quarto ver a esposa toda ofegante, com a cama toda bagunçada e suada. E ele não consegue reconhecer as evidências reais da situação. Ele precisa chamar um juiz. Ó, eu não vou concluir que você me traiu, mas eu entrarei na vara civil, entrarei nas pequenas causas e um magistrado irá me dizer se você me traiu ou não. Caso você ganhe esse processo, eu admito que você não me traiu e que o mecânico que saiu aqui todo suado, sem camisa, na verdade estava só desentupindo o encanamento, que quando eu saí de manhã não estava entupido. E eu vou te explicar, o sistema salvou Agora, ele. Peraí, o sistema podendo foder o cara não fode? Não. O pai dele tá preso? Não, porque ele faz parte, é isso que eu tô falando. É isso que eu vou te explicar, Felipe. Entendi. Você não pode criar uma entidade. O sistema, quando quer, fode alguém. Logo, o Flávio é inocente, e eu vou te falar por quê. Porque, no fundo, você quer que o Flávio seja inocente. É isso. Da mesma forma que você filosofou aqui sobre a sua capacidade de escolher amar alguém... Sim. Independentemente da paixão que você sente, você está deliberando que você vai escolher, você está escolhendo acreditar que o Flávio é inocente. E aí eu vou te explicar por que eu eu tô não... escolhendo, eu tô partindo da ideia, ele é inocente. Então, mas você tá errado. Você tem que me provar que ele é culpado. Eu vou te provar agora. Agora, vem cá. Eu vou te provar agora. Espera um pouquinho, você não tem como nem provar. Deixa eu tentar, pelo menos. Eu te explico, não, mas não é uma questão, eu tô falando de um princípio, você vai me... Cara, ele não pode deixar você tentar, porque aí corre o risco de você conseguir. Aí não vai sobrar nada. Esse é o ponto. Ele fez um checkmate logo no começo. E ainda tem 4 horas de podcast. Aí ferrou. Por isso que virou esse papo de maluco. Explicar muitas coisas, mas não vai provar. Não, Flávio. É porque a palavra ela é muito forte. Veja, você vai me explicar, no teu ponto de vista, segundo a sua opinião, porque ele é culpado. Mas se a gente for Mas não tem como provar, porque ele não foi julgado por ninguém, cara. Mas, Felipe, se for assim... Porra, a gente tem que partir da vida assim, velho. Se for assim... Essa mesa é preta ou é branca? É preta. Isso não é uma prova. Não, mas tá aqui na tua frente, a mesa é preta. Não. Pera aí. Deixa eu ver a opinião de Rosa Weber, Flávio Dino, a maioria da turma do STF. E aí vamos ver ali o que a corte define como a cor dessa mesa. Ah, meu amigo, por favor, não passe essa vergonha. Senhor do céu, cara. Que isso, rapaziada? E ele está consistentemente insistindo nesse argumento. No argumento de que só cortes jurídicas podem definir a verdade ou não. Que porra é essa, cara? O Lula é honesto. Não. Não, gente, ó, peraí. Tu sabe que não, porque ele foi julgado em E esse 3 take? instâncias, condenado nas 3. Ô, Felipe, deixa eu te dar um exemplo Felipe. rapidinho, depois Calma eu deixo aí. vocês terminarem o raciocínio. Vai lá. A gente tem 8% dos homicídios concluídos no Brasil. Só 8% das pessoas que cometem homicídios são culpadas. As outras todas são inocentes. Não, temos os mortos. Mas a gente não pode provar. A gente não sabe quem é. Não, a gente não pode provar que ele é culpado. Mas filha, quem? Fala o nome de quem? Alguém. O João. Alguém que Então, pera cometeu um pouquinho algum crime. Peraí, vou te dizer. O João matou o André. Sim. Ninguém viu, ninguém sabe. Pois é. Encontraram o André morto. Aham. Se ninguém viu, ninguém sabe, como é que tu fala que o João matou o André? Mas ele deixa de... Meu Deus do céu, cara. É só falar, e se eu matar essa menina aqui agora e mês que vem o juiz me inocentar? Você viu que eu matei. Eu sou inocente ou culpado? Seria um checkmate explícito. Ele deixa de ser culpado? Ele sabe, filho. Não. Eu não posso dizer que ele é, eu não sei. A questão não é essa. Não é. Ele A não, questão é ele essa não que eu acabei deixa de de falar. ser Felipe, culpado. calma lá. Deixa Querida, ele não deixa de ser culpado pra quem? Calma lá, deixa eu... Do crime que ele Não, cometeu. querida, pra ele, a consciência dele, Não, porque não, foi não, ele não. que matou e ninguém Calma, sabe. gente. Não dá pra alguém chegar e apontar que ele é culpado, já que ninguém sabe. Então ele não é culpado em si, socialmente falando. Ele é culpado na consciência dele. Eu vou dar um exemplo pra você, dentro desse exemplo que ela trouxe. Vamos supor que alguém viu o João matando o André. Só que o João Ótimo. se livrou da justiça. Tá. O André, ele não consegue provar formalmente que o João é assassino, mas ele sabe que o João é assassino. Por que eu estou trazendo esse exemplo anedótico? Esse a partir é do que a Ana trouxe. Por quê? Porque existe uma dissonância, e é normal que exista em qualquer sistema do mundo, mas no Brasil isso é absolutamente gigantesco, Concordo. que é o que a justiça formalmente diz e o que você sabe. Então, quando eu trago os elementos para a mesa, não dá para falar que o Flávio é inocente. Não dá. E são os elementos que eu já trouxe 1 milhão de vezes. E, novamente, Felipe, eu não estou
estou vindo aqui fazer uma crítica moralista ao Flávio. Eu estou te mostrando que por ele ser ladrão, ele não consegue bater. Que é a fase 2. Vamos fazer. Fase 1. Ele é ladrão, não é? Essa é a fase 1. Fase 2 é... Em vista da resolução... Armando Leal mandou R$5. BH, isso é só o início. O Felipe ainda não é o pombo no xadrez. BH, eu assisti essa merda ao vivo. Ele chorou na live por causa do Flávio. Meu Deus. It's over. Eu não acredito que ele chorou. Não acredito que ele chorou. Ele chorou no debate. Argumento ad choros. Inocentarei Flávio sob minhas lágrimas. Estas lágrimas honestas de meu olho trarão a justiça ao servo divino, o herdeiro do clã. Eu pensei o mesmo, BH, uma pena o Arthur não ter dito isso na hora. Não tem problema chorar, né? Mas chorar defendendo político é foda. A crítica do Arthur é porque o Flávio se diz contra o sistema, mas foi o sistema que salvou ele de ser julgado. Good point. Ele foi dar uma de Álvaro Borba tentando trazer emoções nas palavras e acabou não tendo sentido nenhum. Resolução da fase 1. Ele pode resolver ou não o problema, que pra mim essa parte é mais importante. Vamos na fase 1. Não é normal o teu chefe de gabinete assumir que fez rachadinha, que pagou as escolas dos teus filhos em dinheiro, que pagou os planos de saúde... Ele não assumiu que ele pagou apenas. Ele foi filmado realizando esse ato, tá? No momento em que a escola dos filhos de Flávio Bolsonaro eram pagas, Queiroz estava em uma agência realizando os pagamentos. É bom deixar esse detalhe aqui. Não foi apenas uma confissão. Foram evidências robustas como filmagens cruzadas com depósitos bancários. Dos seus filhos em dinheiro. Que 90% dos seus assessores sacam o dinheiro vivo no caixa da Assembleia, que a tua loja de chocolates fature nesse mesmo dia mais do que qualquer outra loja da franquia, que um policial pague R$16 mil em boleto e fale que esqueceu como te pagou, que este mesmo homem falou, não vou pedir foro privilegiado, pediu, que esse homem que atacava o Gilmar Mendes, parou de atacar o Gilmar Mendes, foi salvo pelo Gilmar Mendes, apoiou o irmão Gilmar Mendes por uma prefeitura, né? O que ele tá querendo dizer é que o Bolsonaro apoiou o irmão de Gilmar Mendes, Chico Mendes, se eu não me engano, para a prefeitura de uma cidade do Mato Grosso. E ele venceu. Então tem uma cidade agora que está sob guarda-chuva de poder da família Mendes, graças ao apoio de Bolsonaro. Cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, rapaziada. A gente não pode tolerar esse tipo de coisa. Isso tem que ser denunciado, isso tem que ser exposto, senão vão continuar fazendo, cara. Pensa que existem milhares de pessoas sob a prefeitura do irmão do Gilmar Mendes, graças ao apoio do Bolsonaro, cara. Por que ele fez isso? Com certeza ele ganhou uma coisa em troca. Ou o Bolsonaro falou, nossa, o irmão de Gilmar Mendes é um grande gestor. Não. Com certeza o Gilmar Mendes deu uma forcinha aqui, o Bolsonaro deu uma forcinha lá. E o problema é que nessas forcinhas que o Bolsonaro dá para ministro do Supremo ou para outros players ilegítimos da nossa política, é que a população se ferra. A gente é o poder de barganha do Bolsonaro. A gente como campo político da direita. Então quando ele vai ceder alguma coisa, ele tem que nos ceder. Ceder avanços no nosso campo. E se a gente ficar defendendo isso, nós vamos nos ferrar. Então o Bolsonaro está nos vendendo e nós não falamos nada. Isso vai fazer com que a gente seja cada vez mais vendido. Só que o político bolsonarista, ele também está te vendendo. Muitos deles, os que passam pano, vamos lá, ele também está te vendendo, porque ele só tem a ganhar. Ele defende que não há críticas a serem feitas, que ele é sempre o paladino da moral, ganha votos, tem um salário altíssimo e outras pessoas que vão se ferrar. Para ele, a sociedade se ferrando será diluído, porque o benefício que ele vai ter apoiando essa narrativa individualmente é muito alto. Então para ele vale a pena, só que para nós não vale a pena. Para quem mora na cidade do Chico Mendes não vale a pena. Quer dizer, valeu, né? Porque eles acreditaram. Eles acreditaram na indicação do capitão. Então é isso também. Quem é gado tem que se ferrar mesmo, só que o problema é que às vezes a gente é contrário, mesmo assim a gente se ferra. Por exemplo, você não joga em cassino, porque você acha idiota, você sabe que a casa vai te roubar, cassino online em específico. Aí o governo Lula pega o seu dinheiro, distribui em Bolsa Família e as pessoas que pegam esse Bolsa Família jogam com o seu dinheiro em cassinos online. Você financia cassino online mesmo você não querendo. E é nesses mecanismos onde os políticos vendem a nossa grana e o nosso apoio que nós temos que combater. Fez isso, não tem como olhar e falar assim, este cara é inocente porque ele ainda não foi julgado. Ele ainda não foi julgado porque o Gilmar Mendes tirou a possibilidade de julgamento. Como é que você gostaria que seu pai fosse tratado? Meu pai não é ladrão, Presunção de inocência, filho. Meu pai não é ladrão. Não, vamos lá. Ouve o que eu tô falando. Então vamos falar do meu pai. É que você pegou Vamos lá então, Daniel Vorcaro, inocente ou culpado? Ainda não foi julgado. Temos várias mensagens, tem um cara que se matou, diversas evidências. Vamos lá. Não, eu tô te falando porque a gente tem que conversar as coisas como elas são na vida.
Eu não estou entrando no mérito Flávio. É um caso, óbvio, mas é um ser humano ali. Felipe. Não, preste atenção. Você não é otário, Felipe. Você é trabalhador, você é honesto, você é um cara que, meu irmão... Como você gostaria que seu pai fosse... Eu gostaria que Como você gostaria de ser tratado? Vou te falar uma coisa. Como você foi tratado na Lesp? Se o meu pai tivesse feito as coisas que o Flávio fez, eu gostaria... Na Lesp, ele foi condenado. E isso não significa que ele seja culpado. Isso também acontece, tá? Erros jurídicos. Outro checkmate aqui no argumento dele. Né? Um juiz pode tomar uma decisão errada, o que não significa que aquele cara é culpado só porque um juiz erroneamente definiu. O que esse cara tá defendendo em última instância é a infalibilidade do judiciário. O Arthur tinha que ter demonstrado isso. Ó, tipo, cara, a sua linha argumentativa leva para o ponto que um juiz acerta em tudo, e se um juiz não disse, portanto não é verdade. Porque a única desculpa que o Flávio utilizou até hoje, a única explicação que ele deu sobre esse caso, é que ele não foi condenado. Perceba a situação difícil que o Flávio deixou seus apoiadores. Por ele nunca ter nem sequer inventado uma narrativa melhor, e só ter apelado pro não fui condenado, só sobrou isso pros caras.